Oi pessoal, paz do Senhor Jesus a todos. Vamos para mais um dia de leitura da Palavra de Deus, mais um capítulo do Evangelho de Mateus, dessa vez é o capítulo 16 e nós vamos ler agora. Vamos pedir a bênção de Deus. Pai, em nome de Jesus, abre o nosso coração e a nossa mente para receber a Tua Palavra. Através do Teu Espírito esclarece e alimenta a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, minha gente, vamos para o Mateus capítulo 16. E os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e, para o provar, pediram-lhe que mostrasse um sinal vindo do céu. Então lhes respondeu Jesus: quando começa a entardecer e dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado? Ou pela manhã dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho nublado? Sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais dos tempos? Esta geração perversa e infiel pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será concedido a não ser o sinal de Jonas. Jesus se afastou então deles e partiu dali. Aliás, eles estavam em busca de Jesus, buscando um sinal do céu. Senhor, nos manda um sinal do céu para a gente crer. E Jesus não veio para isso, né? Não é, sabe aquela galera do sinal, que só acredita se Deus der um sinal, que não acredita na leitura simples do Evangelho, que não acredita que numa oração simples Deus pode ouvir, tem que bater o pé, tem que pular, tem que virar o olho, tem que fazer essas coisas. Essa é a galera do sinal. Ele quer um sinal, ele quer o arrepio. Mas ele não suporta o silêncio do seu quarto. Ele não suporta o silêncio de andar sozinho na companhia do Senhor. E aqui Jesus vem e mostra para essa gente, né, que não teria sinal nenhum a não ser do profeta Jonas, fazendo uma alusão de que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, mas ele saindo do outro lado, os ninivitas se arrependeram, o Filho do Homem ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, no ventre da terra, e ressuscitaria ao terceiro dia, e ainda assim eles não iam crer, né? Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. E Jesus lhes falou: estejais alerta e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Entretanto, eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos os pães? Percebendo a desavença, Jesus indagou: por que discordais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pães? Não compreendeis até agora? Vocês não entenderam até agora? Como é que isso é possível? Nem sequer lembrais de 5 pães para 5.000 homens, de quantas cestas recolhestes? Nem de 7 pães para aqueles outros 4.000, e de quantos cestos recolhestes? Como não entendeis que não vos falava a respeito de pães? E sim, tende, pois, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Esse fermento aqui, Jesus está falando, era das sutilezas, da capacidade que eles tinham de fermentar a mente, o coração das pessoas com doutrinas de homens, com doutrinas sutis, com coisas que iam envenenando a pessoa. E Jesus diz: tenham cuidado desses ensinos fermentadores que eles trazem, que eles têm, que eles ensinam. Não são ensinos verdadeiros. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Quem é que estão? O que eles estão dizendo aí que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que tu és Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas,
Pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, pequeno fragmento de pedra, e sobre esta pedra, que sou eu, que não é você, Pedro, esta que sou eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa pedra de esquina rejeitada pelos edificadores, esta pedra angular, é sobre mim, Pedro, que edificarei a minha igreja. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus, e não só a ti, Pedro, mas a todos quanto assim crerem. E o que ligardes na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Que vocês concordarem aqui, que seja puro, que seja honesto, que seja bom, que seja de boa fama, que seja de conformidade com a palavra de Deus, que vocês concordarem aqui, será concordado no céu. Não só a você, como a todos quantos assim o crerem. E então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Falou, não contem isso para ninguém. Fica entre a gente aqui. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças na mão dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo, Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. Não, se nós não vamos deixar isso acontecer. Tenha dó do Senhor mesmo. Ao que Jesus respondeu, virando-se, Jesus respondeu, repreendeu a Pedro, para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a de Deus, mas sim os homens. Pedro achava, porque ele respondeu corretamente, revelado pelo Espírito Santo a Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele achava que toda vez que ele abrisse a boca, ele estaria sendo usado por Deus. E aqui, ao abrir da boca, não foi Deus que usou ele, foi o inimigo, e ele recebeu uma repreensão do Senhor, né? Aliás, sobre repreensão, isso é um tipo de repreensão que se desse hoje para qualquer que seja o ministro, ou o obreiro, ou qualquer que seja o auxiliar, com certeza ele não congregaria mais na sua igreja, né? Mas Pedro continuou seguindo a Jesus, Pedro aceitou a repreensão, não é? Então Jesus declarou aos seus discípulos, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Esse perder a vida e achar que Jesus não está falando de você se privar das coisas da vida aqui. Por muito tempo se foi explicado que não se podia fazer algumas coisas que hoje já se pode fazer, que já se entende que pode, que a Bíblia não estava falando isso. Ele está falando desse perder a vida. Observe que ele está vindo na mesma sequência. Ele está falando que ele ia entregar a vida dele. Entende? Ele estava dizendo, olha, aquele que resolve decidir a sua vida aos seus próprios caminhos, aos seus próprios desejos, que não era o caso de Jesus. Jesus tinha destinado a vida dele a serviço do reino de Deus. Tá vendo a sequência aqui, o contexto? É por isso que ele fala, se você deseja seguir a sua própria vida, você perderá, com certeza. Mas se você abrir mão da sua vida, da sua vontade, do seu desejo, se você abrir mão de andar conforme os teus próprios caminhos e se lançar no caminho do Senhor, você encontrará a verdadeira vida. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou que poderá dar o ser humano em troca da sua alma?
Mas o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com as suas obras. Com toda a certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que veja o Filho do Homem vindo em seu reino. Aqui o capítulo termina, mas quando nós iniciarmos o capítulo 17, você vai entender por que Jesus disse essa frase aqui. Porque se a gente termina essa frase aqui, a gente vai dizer, esse ensino é falso, não é verdadeiro, porque Jesus disse que alguns dos que ali estavam, ele estava só com os discípulos. E aí ele diz que alguns ali não experimentariam a morte até que vissem o Filho do Homem vindo em seu reino. E aí, até agora, Jesus não voltou, os discípulos já morreram. Então, como é que fica isso? Não é? Mas o capítulo 17, ele explica esta frase de Jesus, tá? Esta foi uma leitura gostosa, um dia bom de se ler a palavra de Deus. E fica aqui o capítulo 16 completo e feito. A gente se encontra então no capítulo 17. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.